Papa Francisco integra uma ordem religiosa com quase 5 séculos de história que foi fundamental na colonização do Brasil, os jesuítas, conhecidos como os soldados do Papa. Eles chegaram ao Brasil em 1549, em Salvador. Pouco depois, já estavam mais ao sul, em São Vicente. E entre tantas viagens, subiram a Serra do Mar em direção ao Planalto Paulista. Poderosa, a Companhia de Jesus despertou a ira de outras companhias e de reis no século XVIII. Por pressão deles, foi dissolvida. Quase desapareceu de novo, sob João Paulo II, preocupado com o envolvimento da ordem com a teologia da libertação. Mas em 2008, outro Papa, Bento XVI, reconheceu que não poderia abrir mão do exército de quase 20 mil jesuítas. 2 dias antes de deixar o cargo, nomeou o jesuíta e então cardeal Jorge Bergoglio para a cúpula da Conferência Episcopal Latino-Americana. E desde quarta-feira, são os soldados do Papa que estão no comando da Igreja. O protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo, fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições além das da própria ordem e nenhum dever a não ser o de estender o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar sem desfalecer o sofrimento pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de desfraldar a bandeira da verdade em face do instrumento de tortura, do calabouço e da fogueira. Para combater estas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e dos pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo bem. Mas, sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam aos interesses da Igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum, e os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano eram levadas a efeito a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. E assim, a liberdade pela qual os pais tinham labutado e derramado seu sangue era traída pelos filhos. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa e aonde quer que iam eram seguidos de uma revivificação do papado. Para lhes dar maior poder, foi promulgada uma bula restabelecendo a Inquisição.
Apesar da aversão geral com que era considerado, mesmo nos países católicos, este horrível tribunal foi novamente estabelecido pelos chefes papais e atrocidades demasiado terríveis para suportar a luz do dia foram repetidas em suas masmorras secretas. Em muitos países, milhares e milhares da própria flor da nação, dos mais puros e nobres, dos mais intelectuais e altamente educados, piedosos e devotados pastores, cidadãos operosos e patrióticos, brilhantes e sábios, artistas talentosos, hábeis artífices, foram mortos ou obrigados a fugir para outros países. Olá, gente. Meu nome é Aguinaldo César, do canal Coisas da Vida. Já vai deixando o seu like aí. Pode comentar à medida que a gente for falando. Pode compartilhar também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações. E vamos embora trabalhar. Hoje eu quero tratar sobre a importância dos jesuítas nos últimos 500 anos de história, da nossa história mundial. Eu vou tratar em 2 vídeos porque é muito assunto e é um assunto que eu tenho certeza absoluta que à medida que você for ouvindo, você vai se interessar bastante. No último vídeo eu falei que eu estaria fazendo outros vídeos que iria abrir bastante os olhos da gente sobre a realidade do nosso mundo, e esse daqui é um vídeo bem informativo, que eu me baseei em várias pesquisas que eu fiz em livros, em jornais, internet, e é um trabalho bem fundamentado. Mas é óbvio, o entendimento, a interpretação é livre, cada um entende da melhor maneira aí, mas o que eu vou trazer são relatos de coisas que acontecem e não é divulgado na mídia, não é ensinado nas escolas. Nas escolas, por exemplo, nos primeiros anos a gente aprende que os jesuítas vieram para trazer a religião para os índios, que foram bonzinhos e etc e tal, mas a história não é essa. A história do que realmente aconteceu não foi isso. Bom, vamos lá. No último estudo, sobre as filhas da Grande Babilônia, eu mencionei para vocês lá o juramento dos jesuítas, que é o que é um dos tópicos que eu vou estar tratando neste estudo, e a gente vai estar lendo logo em seguida. Vamos lá. O juramento dos padres, comumente chamados jesuítas, pertencem à ordem de sacerdotes católicos chamada Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola e que foi traduzido pelo Congregational Record de 15 de novembro de 1913, página 3.263, referido pelo Seminário Lar e Saúde, pelo professor A. Araújo, página 7. Então vamos lá. Os cavaleiros, eu vou tratar sobre os jesuítas, mas eu vou fazer uma ligeira menção também sobre os cavaleiros de Colombo, ok? Que são 2 ordens, católicas, militares, são distintas, porém ambas têm uma função de fortalecer o crescimento católico no mundo, que é o que está acontecendo hoje. Os Cavaleiros de Colombo foram fundados em 1882 por um pároco de 29 anos, Padre Michael J. McGivney, no porão da Igreja de Santa Maria, em New Haven, Connecticut. Os princípios da ordem são 4: caridade, unidade, fraternidade e patriotismo. Bonito, né? Hoje, mais de um século depois, os Cavaleiros de Colombo tornaram-se a maior organização de leigos da Igreja Católica. A ordem vem sendo chamada de o braço forte da Igreja e já foi elogiada por papas, presidentes e outros líderes mundiais, por dar suporte aos programas de evangelização da Igreja pela educação católica, por envolvimento cívico e ajuda aos necessitados. No último estudo eu falei sobre o modus operandi dos jesuítas, e o primeiro deles é educação, ok? Em 1992, a Madre Teresa de Calcutá
eu vou fazer um estudo especificamente sobre ela, eu já estou preparando esse estudo, e nós vamos ver realmente quem é Madre Teresa de Calcutá. Em 1992, a Madre Teresa de Calcutá elogiou os cavaleiros em um discurso por ocasião do recebimento do primeiro prêmio Gaudium et Spes, a alegria e a esperança dos Cavaleiros de Colombo. Os Cavaleiros de Colombo são homens compromissados a exemplificar a caridade, unidade, fraternidade, patriotismo e defesa do sacerdócio. A ordem é consagrada à bendita Virgem Maria, a ordem é inequívoca em sua lealdade ao Papa, o vigário de Cristo na Terra. Foi com base nesses princípios fundamentais que a ordem foi fundada um século atrás e ela permanece leal a eles hoje, né? Então a ordem existe até hoje e continua leal ao Papa e à Igreja Católica, ok? Papa aprovou o milagre atribuído à intercessão do fundador da Ordem dos Cavaleiros de Colombo, um padre que serviu o seu povo durante a pandemia do século XIX. O fundador dos Cavaleiros de Colombo, venerável servo de Deus, padre Michael McGivney, foi beatificado num sábado, em 31 de outubro de 2020. Michael McGivney, sacerdote diocesano, nasceu em 12 de agosto de 1852, em Waterbury, Estados Unidos, e morreu em Thomaston, Estados Unidos, em 14 de agosto de 1890. Por que eu estou fazendo destaque a esse McGivney? Porque ele não era jesuíta, mas era da Ordem de Colombo. As duas ordens, a Ordem dos Jesuítas e a Ordem de Colombo, elas têm basicamente os mesmos princípios. A gente vai ver isso no juramento das duas, que é muito parecido, né? Modifica poucos pontos, a gente já vai ver isso. E ele sendo jesuíta, ele sendo um cavaleiro de Colombo, ele, como a gente vai ver, cometeu muitas atrocidades. E mesmo assim, ele foi beatificado pelo Papa Francisco, atual Papa, né? E o Papa Francisco é jesuíta. Então, eu quero que vocês guardem em sua memória a questão do do Papa Francisco ser jesuíta, ok? Isso tem muito a ver com o que a gente está tratando hoje, que é a importância dos jesuítas, né, nos últimos 500 anos da história. Um membro da maçonaria pode ser membro da Ordem dos Cavaleiros de Colombo? Não. Membros da maçonaria são proibidos de se tornarem membros da ordem. Quando um membro da Ordem dos Cavaleiros de Colombo decide se tornar membro da maçonaria, é automaticamente desligado da ordem por não se encontrar em comunhão com a Igreja Católica. Como funciona o primeiro grau da Ordem dos Cavaleiros de Colombo? O primeiro grau da Ordem dos Cavaleiros de Colombo se concentra no princípio da caridade. Então, é tudo em nome da caridade. Madre Teresa de Calcutá fez tudo em nome da caridade. Os jesuítas vieram para as Américas em nome da caridade, de levar o evangelho de Cristo, né? São muito bonzinhos, altruístas, né? Enfim, então vamos aqui ao juramento. Antes ainda, vou tornar a destacar, o pároco, né? O Michael McGivney, ele foi beatificado por um jesuíta, tá? Isso quer dizer o seguinte, que existe interesses políticos e econômicos por trás dessas coisas, tá bom? Vamos lá, o juramento dos jesuítas e dos Cavaleiros de Colombo. Eu vou ler aqui, eu peço que você preste bastante atenção, porque eu misturei, né? Onde estiver em azul é específico dos jesuítas, onde estiver em vermelho é específico dos Cavaleiros de Colombo, e onde estiver em preto é comum às duas ordens, tá? O juramento. Então vamos lá. Eu, em presença do Deus Onipotente, da bem-aventurada Virgem Maria, do bem-aventurado São João Batista, São Pedro e São Paulo, superior geral da Companhia de Paulo III, e continuada até hoje pelo ventre da Virgem Maria, Mãe de Deus, e por Jesus Cristo. Declaro e juro que Sua Santidade o Papa é o vigário de Cristo e o único verdadeiro chefe da Igreja Católica,
ou universal em toda a terra, que em virtude das chaves para abrir e fechar, dados à sua santidade por meio do meu Salvador Jesus Cristo, tem ele poderes para depor os reis hereges, príncipes, estados, comunidades e governos e destruí-los sem crime algum. Assim, pois, com todas as minhas forças defenderei esta doutrina e os direitos e os costumes de sua santidade contra todos os usurpadores heréticos ou autoridades protestantes, especialmente a Igreja Luterana da Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia e Noruega, e dos demais ramos da mesma especialidade estabelecidos na Irlanda ou no continente americano e de todos os aderentes a quem se considera hereges e usurpadores, inimigos da Santa Madre Igreja de Roma. De agora em diante, renuncio e desconheço qualquer compromisso assumido com qualquer rei, príncipe ou estado herege, chame-se protestante ou progressista, e a obediência a qualquer uma de suas leis, magistrados ou oficiais. Declaro também que as doutrinas da Igreja da Inglaterra e Escócia, dos calvinistas, huguenotes e outras de nomes protestantes ou maçônicas são amaldiçoadas, e assim todos aqueles que não as abandonam. Declaro igualmente que ajudarei, assistirei, assessorarei a todos e a qualquer agente da sua santidade em qualquer lugar em que eu esteja, seja na Suíça, Alemanha, Holanda, Irlanda ou América, ou em qualquer outro reino ou território aonde eu vá, e farei tudo o que puder para extirpar as doutrinas heréticas, protestantes ou maçônicas, e para destruir os seus pretensos poderes legais e de qualquer ordem e de qualquer outra natureza. Prometo e declaro que, embora me seja permitido figurar como membro de qualquer religião herética, com o fim de propagar os interesses da Santa Madre Igreja, guardarei segredo e não revelarei os conselhos dos agentes, seguindo suas instruções, não os divulgarei direta ou indiretamente por palavras, escritos ou qualquer outro modo, não agindo senão para ajudar tudo que me seja proposto, pedido e o que me for ordenado por ti, meu Pai espiritual, ou por qualquer um desta sagrada ordem. Declaro mais e prometo que não terei opinião e vontades próprias, nem reserva mental alguma, senão que, como cadáver, obedecerei incondicionalmente a cada uma das ordens que receba de meus superiores, da milícia, do Papa e de Jesus Cristo. Prometo que irei a qualquer lugar ou parte do mundo aonde me enviarem, a regiões geladas do norte, às selvas da Índia, aos centros da civilização na Europa ou às habitações dos selvagens na América, sem murmuração ou queixa, e que serei submisso a tudo que me for ordenado. Prometo e declaro que farei, quando se me apresente a oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges protestantes ou maçons, tal como se me ordene fazer. Extirpá-los-ei da face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos a esses infames hereges, abrirei os ventres das suas esposas, e baterei com a cabeça de seus filhos nas paredes a fim de aniquilar essa execranda raça. Que quando não possa fazer isso abertamente, empregarei secretamente a taça de veneno, a estrangulação, o aço do punhal, a bala de chumbo, sem ter considerado a honra, a classe, a dignidade ou a autoridade das pessoas, quaisquer que sejam suas condições na vida política ou privada, tal como me tenha sido ordenado em qualquer tempo pelos agentes do Papa ou pelo superior da Irmandade do Santo Papa, Padre da Companhia de Jesus. Para confirmar isso, consagro minha alma em todas as minhas forças físicas, e com o punhal que recebo agora, escreverei meu nome com sangue em testemunho a este juramento. E se manifestar falsidade ou tiebeza em minhas determinações, podem meus irmãos camaradas, os soldados da milícia do Papa, cortar as minhas mãos e meus pés,
cortar minha garganta de uma orelha até a outra, abrir meu ventre e dentro dele queimar enxofre e aplicar-me todos os castigos imagináveis, e que a minha alma seja torturada pelos demônios nas chamas infernais para todo sempre. Que sempre preferirei dar o meu voto a um cavaleiro de Colombo do que a um protestante, especialmente a um maçom, e que farei com que todo o meu partido faça o mesmo, e se 2 católicos estiverem disputando, verei qual é o mais devoto à Santa Igreja e darei a ele o meu voto. Não negociarei nem empregarei um protestante se estiver em minhas faculdades negociar ou contratar um católico. Colocarei uma jovem católica no seio das famílias protestantes para semanalmente prestar um relatório dos movimentos familiares dos hereges, que me aprovisionarei de armas e munições para estar pronto quando me seja ordenado para defender a Igreja individualmente ou na milícia do Papa. Tudo isto eu juro pela bendita Trindade e pelo bendito sacramento que vou agora receber para cumprir e manter meu juramento. Em testemunho, neste momento, recebo este santíssimo e bendito sacramento da Eucaristia e valido ainda mais com o meu nome escrito com a ponta deste punhal molhada em meu próprio sangue e selo na face do Santo Sacramento. Slaves of the Godsmith, H. George Bush, 1913, The Revelation Publishing. Para isso consagro-lhe toda a minha alma e todas as minhas forças físicas, e com a adaga que agora recebo escreverei meu nome com sangue em testemunho deste juramento. Se manifestar falsidade ou tiebeza, fraqueza em minhas determinações, podem meus irmãos e camaradas, soldados da milícia do Papa, cortar as minhas mãos e os meus pés, enforcar-me, abrir o meu ventre, e se nele queimar enxofre, aplicar-me todos os castigos que se possam conceber e executar sobre a terra, e que minha alma seja torturada pelos demônios nas chamas infernais para todo sempre. Se com jesuítas, não com jesuítas. Bom, gente, esse aqui é o juramento tanto dos jesuítas quanto dos cavaleiros de Colombo, ok? Então, nesse juramento vocês percebem que não há nada que eles possam fazer que venham a ser futuramente condenados por seus crimes, desde que seja feito em nome da Igreja, ok? Eu assisti vários filmes, inclusive um deles, que eu não me recordo o nome agora, na Inglaterra, que o rei ele cortou os pés e as mãos de um dos seus ex-soldados que passou a lutar contra ele. Fez isso em público, ok? E agora a gente entende por que nos filmes que a gente assiste, a gente vê determinadas cenas, tá? Então isso está declarado aqui no juramento dos jesuítas e dos cavaleiros de Colombo. Aí você logo de cara deve estar pensando, né? O Papa Francisco é jesuíta, ele fez esse juramento? Sim, sim. Se ele é jesuíta, ele fez esse juramento. E tire as demais conclusões, ok? Então, a ordem dos jesuítas, quando vieram para o Brasil, não fizeram troca de objetos, dando espelhos para os índios, chapéu, ou bebida, ou outro tipo de coisa. Não foram essas as negociações. Os índios foram feitos escravos e a ideia dos jesuítas era converter à força quem a eles não se submetesse. E se definitivamente não se convertesse, eram mortos de maneiras horríveis, né? A chamada Santa Inquisição matou milhões de pessoas, e sobre esse assunto eu vou tratar num vídeo à parte também, ok? A viagem missionária da Companhia de Jesus, né? Os jesuítas. Eu vou ler aqui especificamente o que está em negrito, tá? Porque isso aqui eu retirei de um site e eu não vou ler tudo, tá? Aqui tem a foto, né, de rapazes, né? De jovens lendo um livro, né? Com certeza num cemitério, vestidos de preto, notem bem isso, tá? Acredito eu, não posso afirmar com tanta certeza, mas eu tenho uma certa segurança para falar que todas as vezes que você vê um
sacerdote católico vestido de preto, ele é um jesuíta, ok? Uma vez jesuíta, sempre jesuíta, tá bom? Então vamos lá. Que duas palavras com o mesmo som, mas sentidos diferentes, uma escrita com SS e a outra com C cedilha, tem a ver com a eleição do cardeal jesuíta argentino Jorge Mário Bergoglio para o comando do Vaticano. Não teriam a ver, não fosse, caso ele não fosse jesuíta. Então vamos lá. Depois, gente, vocês podem ler o texto integral aqui, tá? É só dar uma pausa, vocês vão entender completamente. Mas o que eu marquei em negrito já é o suficiente para a gente chegar a conclusões óbvias. Em um de seus mais eloquentes sermões, intitulado Sexagésima, Padre Antônio Vieira ensinou que passo, né, com 2 S's, é o incessante caminhar. É a função de missionário a qual todo jesuíta tem o dever teológico e moral de doar seu corpo e sua alma, né? Isso nos faz lembrar o juramento, né? Acudindo os pobres para aliviar-lhes o desconforto e, ao mesmo tempo, atraí-los ao catolicismo. Já a expressão passo, com C cedilha, que significa praça, diante de igrejas ou palácios, para Vieira traduzia a pretensa e a pomposa profissão de fé que não sai da clausura nem dos gabinetes eclesiásticos, que não põe o pé na estrada, ou seja, o caminho mais curto para a igreja se esvaziar. Aqui é tipo um trocadilho, né? O passo com 2 S sugere que a pessoa deva caminhar, né? Fazer valer a sua profissão de crença, né? E o passo com C cedilha, significa o conforto dentro de uma igreja, por exemplo, entendeu? O conforto da sua própria casa, em que a pessoa não sai dali, não sai da sua zona de conforto e acaba ficando preguiçosa, e por isso a igreja esvazia. O que nós percebemos aí nos vários estudos que eu fiz, artigos que eu li, o que dá para perceber é o seguinte, que por uma época a Igreja Católica ela perdeu muitos membros, né? Principalmente década de 70, 80, 90, perdeu muitos membros, muitos se tornaram evangélicos, protestantes e outras religiões, islamistas, tornaram-se muçulmanos, inclusive, né? E a Igreja Católica perdeu muito. E o que se fala é que agora com o Papa jesuíta, né, o Papa Francisco, a Igreja aumentou muito o número do seu rebanho. Então, o que o jesuíta fez foi caminhar, né? Diferente dos papas anteriores, é isso, entendeu? Que está sendo tratado aqui. Aqui nós temos sacerdócio, né? Jesuítas vão à missa em Roma, a celebração faz parte da obediência ao Vaticano. Aqui eles estão vestidos de branco, né? Não sei se dá para perceber que eles estão com roupa preta por baixo. Cadê? Não é coincidência que em sua primeira missa como Papa Francisco tenha dito que a igreja precisa caminhar. A Igreja Católica precisa deixar de encolher nessas primeiras décadas do século XXI. A Igreja Católica precisava deixar de encolher há exatos 473 anos, quando o tsunami da Reforma Protestante, liderada pelo teólogo Martinho Lutero, passou a atrair cada vez mais adeptos ao se insurgir contra o obscurantista e fechado poder dos papas. Eis aí a política do passo. E a sugerir livre interpretação dos textos bíblicos. Quer dizer, livre interpretação dos textos bíblicos, usar a conveniência, né? Usar pretextos. Pouco antes, em 1534, um grupo de estudantes em Paris, capitaneados pelo até então nobre basco Íñigo Lopes de Loyola, né, conhecido historicamente como Inácio de Loyola, fundou uma congregação e a chamou de Companhia de Jesus. Foi oficialmente reconhecida por bula papal e desde então estrutura-se essencialmente sobre 2 pilares:
rígida hierarquia e eterna renovação de missões. Quando se diz rígida hierarquia, se fala de militarismo, tá? O nome em si diz tudo. Companhia lembra guerreiros que arregaçam as mangas e vão à luta, e não pacífico rebanho. Atualmente, com 750 membros no Brasil e aproximadamente 19 mil padres distribuídos em 112 países, os jesuítas seguem perseverando nos mesmos princípios de sua fundação. Para se ter uma ideia, a disciplina aos ditames do Vaticano ainda sedimenta-se no lema estabelecido por Santo Inácio de Loyola, perinde ac cadaver, latim que significa disciplinado ou dócil como um cadáver. Essa expressão está no juramento dos jesuítas, ok? Mais ainda, e de novo, de acordo com Loyola, acredito que o branco que eu vejo é negro se a hierarquia da igreja assim o tiver determinado. Bom, gente, isso aqui é o seguinte, o branco é negro no sentido de que a Companhia de Jesus ela se veste de preto, ok? Por isso são chamados de sacerdotes negros, Papa Negro, etc. Tá? Eu vou tratar num próximo vídeo, depois desses 2 vídeos aqui, eu vou tratar sobre o Papa Negro, ok? Quem é o Papa Negro e quem é o último Papa de verdade, tá? Gente, é impressionante as coincidências cientificamente provadas, tá? De como as coisas são, tá bom? Ganhar fiéis à missão. Os primeiros passos da nova ordem do século XVI se deram rumo à América Espanhola e Portuguesa e à Ásia. No Brasil, os jesuítas, nossos primeiros missionários, desembarcaram em 1549, mais pontualmente na Bahia, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega e trazidos de Portugal pelo governador-geral da colônia Tomé de Souza. Contavam-se ao todo 6 religiosos, ou seja, 6 jesuítas. O país era vasto demais para tão poucos missionários, e assim outros 6 padres para cá vieram no ano seguinte. 3 anos se passaram e a coroa novamente envia mais 6. A Companhia de Jesus vai aonde dela precisam. Cumpre ordens, diz o teólogo Libânio. Com a presença de Anchieta, tem-se a interiorização das missões, cujo marco será a fundação da Vila de São Paulo, de Piratininga, nada menos que a atual São Paulo, a mais pujante capital do país e nascida de um colégio de jesuítas, ponto histórico conhecido como Pátio do Colégio. Vou reforçar mais uma vez, um dos 6 modus operandi dos jesuítas é a educação. É através da educação que eles mudam a cabeça das pessoas. Se quiserem chamar de lavagem cerebral, é lavagem cerebral, enfim, ok? Então, primeiro é através da educação. E aí eu quero que você pense como é que seus filhos, que tipo de educação os seus filhos estão recebendo, como é que eles estão sendo doutrinados, ok? Uma foto aqui do Colégio de São Paulo, eu já estive muitas vezes na praça do Colégio de São Paulo, nunca tive curiosidade de entrar lá, mas, como se diz, é o começo da Rua Boa Vista, né? Com eu esqueci o nome da calçada lá. Enfim, Centro Velho de São Paulo. A grande missão, Pátio do Colégio, o marco da fundação de São Paulo, por José de Anchieta. Os índios eram escravos dos colonizadores que não viam com bons olhos a sua libertação e conversão ao catolicismo promovidas pelos jesuítas, sobretudo a valorização da figura da Virgem Maria, idolatrada desde a origem da ordem, como se lê em registros da companhia. O noviço teria contado, gente, olha que interessante, o noviço teria contado com a sua ajuda para vencer tentações, e ela teria lhe dado no conforto de seus seios o próprio sangue de Jesus. Isso é absurdo, né? Incrivelmente absurdo. Voltando-se ao campo da exploração econômica das colônias, os próprios padres, no entanto, careciam de mão de obra cativa e boa parcela da população indígena preferia deixar-se escravizar pelos religiosos de batina negra. Devido à cor da batina que se diz que os bispos jesuítas são bispos negros e, portanto, o Papa Francisco é um Papa negro.
Continuando aqui, do outro lado do mundo, para a Ásia, partira de Portugal 200 anos antes Francisco Xavier, braço direito de Loyola, um de seus principais missionários. Ele empreendeu missões como um coletor de almas para compensar o vazio cansado pela reforma, rodou o continente, morreu na China e tornou-se em São Francisco Xavier. Novamente a China, uma outra China, potência mundial, que agora também um outro Francisco, o Papa Francisco, terá que conquistar no movimento pendular, atrair gente que lá compõe uma seita católica paralela que não acata as determinações do Vaticano. A Companhia de Jesus ressurge sempre na igreja nos momentos de estancar a evasão dos fiéis. Eu quero destacar aqui duas coisas, tá? Da posse do Papa Francisco, um raio caiu sobre a cúpula, né? Isso chamou muita atenção. A renúncia do Papa Bento XVI em 11 de fevereiro de 2013, um raio atingiu a abóbada da igreja de São Pedro, e em 7 de outubro de 2016 outro raio atingiu a igreja de São Pedro em evento ocorrido exatamente no dia da festa de Nossa Senhora do Rosário. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, está aí provado cientificamente. Outro fato curioso é que durante a oração do Ângelus, em 2014, bombas soltas pelo Papa foram atacadas por um corvo. Gente, por hora eu vou ficando por aqui e a gente segue no próximo estudo para terminar aqui sobre a questão da importância dos jesuítas no mundo. Por enquanto a gente viu uma pincelada e no estudo seguinte a gente vai ver aqui o que realmente os jesuítas fizeram, e o progresso da Igreja Católica nestes últimos anos. Tá bom, gente? Então, divulga aí o meu trabalho, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e vamos continuar trabalhando. Shalom, que o Eterno te abençoe grandemente. Lehi Traô.